Beleza, pessoal. Qual tipo de migrations então a gente pode criar? Já parou para pensar nisso? Tem muitos tipos. A gente pode criar migration para alterar a coluna, para trocar a ordem da coluna, a gente pode trocar o tipo do campo, a gente pode trocar o valor default do campo, a gente pode deletar tabelas, incluir tabelas, a gente pode fazer várias coisas no migration. Só tem uma coisa até hoje no migration que de certa forma me deixou a desejar um pouco, que é quando a gente está trabalhando, por exemplo, com tabelas particionadas. Hoje, atualmente, no código do migration, eu tive que fazer isso manualmente, beleza? Na tabela, no banco de dados de produção, porque o Laravel não cuida da parte de particionar. É muito difícil fazer essa configuração. Mas você só vai ter tabelas particionadas, pessoal, em ambientes de produção e banco de dados grandes, tá? Por exemplo, esse banco de dados que eu estava trabalhando aí tinha milhões de records, acima de 200 milhões de records, uma tabela. Então precisava de haver um particionamento. Então esse procedimento foi feito manualmente. Provavelmente isso aí vai acontecer com alguém que trabalha na parte de database da empresa, né? Ele vai fazer esse procedimento, mas as alterações pequenas ficam dentro do projeto Laravel mesmo, beleza? Então tem inúmeros métodos de a gente poder fazer aqui, né, um migration. Vamos entrar lá na documentação do Laravel, né? Vou digitar aqui laravel.com e vou entrar na parte de documentação. Aqui nos básicos, está nos básicos? Não está nos básicos, está no database, migrations, está aqui, migrations. Aqui, pessoal, tem uma documentação bem bacana, que é a parte de como você cria migration. Então, eu vou, por exemplo, aqui, ó, seguir um pouco a documentação para a gente poder fazer exatamente como manda o figurino, né? Então, vamos lá, ó. Aqui ele está indicando para a gente, ó, para poder criar um migration, create users table, create users, tá vendo? E aqui eu posso falar também, ó, pega a migration, add votes to user tables, aí eu coloco o table e boto users. Aí ele já vai criar o migration para mim, beleza? Então, pessoal, quais são as estruturas do migration? Como eu falei, a gente tem o migration a parte do up e a parte do down. O down ou seja, se você criou uma tabela na parte do up, você tem que fazer um drop na tabela no down. Porque se o usuário fizer uma migration para frente e ele quiser voltar, aquela alteração que você fez tem que ser desfeita. Então vamos fazer um exemplo, por exemplo? Vamos fazer um exemplo? Então vamos lá, ó. PHP artisan make migration. Aí eu vou colocar aqui create test table. Beleza? Enter. Beleza, ali ó, ele falou para mim que criou um migration do create test table, tá aqui ó, ele colocou o horário certinho, a data certinho ali na tabela e o create test table. E dentro desse cara aqui, ele já criou para mim aqui ó, para criar uma tabela com os campos default do Laravel, que é o ID e o timestamp. O timestamp, pessoal, ele vai criar a coluna create at e o modify at, beleza? São duas colunas que ele vai criar aqui. E se a gente fizer um down, ele deleta a tabela. Vamos olhar o banco de dados nosso agora então para ver como é que tá. Ó, vou dar um refresh aqui. Vocês vão ver que a teste não está aqui ainda, né? E se eu fizer um refresh aqui na tabela de migrations, ainda não está aqui. Então eu tenho que rodar, gente, eu tenho que rodar aqui o PHP artisan migrate. Enter. Automaticamente ele descobriu que tem uma migration nova e ele executou, como vocês viram aqui na parte de baixo. Se eu for no banco de dados agora, vocês vão ver que tem uma tabela aqui, ó, um migration novo foi executado. Se eu fizer o refresh aqui, está a tabela teste com as colunas de ID, create at e update at. Desculpa, pessoal, falei modify at, mas é updated at, beleza? Updated underscore at. A coluna que ele cria aqui no Laravel. Então, gente, isso aqui foi muito bacana, porque eu não precisei vir no banco de dados criar isso, e se eu comitar meu código agora e mandar para o repositório, outro developer vai também rodar um migration lá e vai ter essa tabela de teste. Isso é sensacional. E já está embutido no framework do Laravel. Vocês entendem isso? Tipo assim, está testado aqui por milhares de developers usando o sistema, o framework. Então isso aqui é muito bacana. Aí, beleza. Puxa, fiz algo errado. Rodei um migration aqui, Rafael, e eu não podia ter rodado, eu preciso de voltar a alteração. Não tem problema, você vai fazer PHP artisan migrate rollback e vai dar um enter.
ele vai executar aquela função de down que está dentro do migration. Ele vai executar tudo isso aqui, ó, que você colocou aqui dentro. Isso aqui implica que se você fizer um refresh, ele removeu o migration daqui e automaticamente vocês vão ver que ele deletou a tabela. Deixa eu dar um refresh aqui. Deletou a tabela, tá vendo? Daí eu posso vir aqui agora no meu código e deletar o meu arquivo sem problema algum. Não vai ter problema no meu database. E se eu fizer um PHP Artisan Migrate agora, não vai acontecer nada, porque não tem um arquivo lá mais. Beleza? Então se você fizer algo errado, o migrate ficou errado, tem que fazer de novo. Antes de você commitar aquele código, antes de você mandar aquele código para o repositório onde todo mundo está trabalhando, você testa o seu migration. Não deu certo? Rollback, faz de novo, migrate de novo. Rollback, migrate de novo. Até o seu migration, a sua tabela ficar perfeita como deveria ficar. E aí você manda para o ambiente de compartilhar, para compartilhar com os outros developers. Tá bom? Isso aqui cobre a parte de adicionar. Rafael, e alterar? É muito simples. Você faria aqui, por exemplo, ó, você faria aqui o make migration. Aí a gente, ao invés de create, eu colocaria alter. Aliás, vamos colocar o create aqui. Vou colocar um create. Olha só, create. Show. Ele criou a tabela teste, beleza? Aí aqui agora eu vou colocar uma de alteração, né? Vou fazer um outro migration. Então ele criou aqui para mim, ó, dois arquivos, create, que é esse aqui, e o teste, que veio assim, ó, veio com up e veio com down. Nessa parte aqui ele não colocou o código de create, porque não é eu não fiz com o comando de create aqui, ok? Vamos lá na documentação. Então aqui eu tenho create, migrate, aí eu tenho o force, tenho o rollback que eu expliquei para vocês, tem o reset que ele estava explicando, o refresh que eu falei na aula passada. Aqui ele tem as tables, de criar a table, ó. A gente pode também checar se existe a table, existe, ó, se has table, se tem uma coluna na table, tá vendo? A gente pode criar, a gente pode setar o engine do banco de dados, se a gente quiser o InnoDB, ou se a gente quiser o MySQL. Por exemplo, o MySQL Aurora do AWS não tem MySQL como padrão. Então, se você tiver setado no Laravel do seu projeto forçando o MySQL, ele não vai funcionar lá no Aurora, beleza? Só uma dica aí para vocês, baseado na experiência. Então, tem que ser InnoDB se for no Aurora. Rename, drop if exists, columns, tables, tá aqui, show. E aqui, pessoal, tem toda uma documentação muito extensa de tipos de campos que você pode criar, tá vendo? Ó, big integer, binary, boolean, char, date, etc, etc. Muitos campos aqui, muitos tipos de campos que você pode estar criando. Aqui tem os column modifiers, que a gente pode colocar as colunas, modificar as colunas. Então, eu gosto muito de colocar comentário, tá bom? Então, boto comentário. E gosto de colocar também, quando faz alteração, depois de qual coluna eu vou estar adicionando aquilo. Então, por exemplo, eu tenho a tabela de teste, ok? Vou chegar aqui, ó. Vou chegar aqui nesse cara aqui. Vamos ver se ele vai dar pra gente aqui. Ó, a gente tem tudo isso daqui, ó. Se eu não me engano, ele tem a... Deixa eu ver aqui na documentação, pessoal. Alter. Change. Aqui, ó. Vou copiar aqui que a gente já mata isso daqui. Ninguém é obrigado a lembrar de tudo, né, gente? Então vamos lá, ó. Table user, a gente vai aqui teste, tá bom? Que é a tabela que a gente vai estar alterando, que é a tabela de teste. E a gente vai alterar a coluna lá na tabela de teste. Só que a gente vai alterar, a gente vai adicionar uma coluna nova no caso. Beleza? Como é que a gente adiciona a coluna nova? Olha só. Ó, add columns. Aqui simplesmente a gente coloca assim, ó, o nome da table e o nome da coluna. Se a gente quiser adicionar, por exemplo, uma coluna, pode ser uma coluna de, pode ser de string mesmo. Mas a gente pode fazer assim, ó. String, né? A gente vai adicionar uma coluna other column aqui, no caso, 50 caracteres. Só que aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar aqui after e aí eu vou colocar id.
ele vai adicionar a coluna Other Column. Vou salvar esse cara. E olha só, e a gente vai montando, ó, por exemplo, ó, exist column. Deixa eu ver, exist. Pesquisar aqui. Cadê a documentação? Aqui, ó. Como é que seria o down? Bem montado desse cara. Esquema, né? Has column. Aí eu vou colocar aqui. Cadê o negócio aqui? Esse aqui. Não, vou fazer um drop column direto. Drop columns, other column. Isso aqui seria o migration para reverter a nossa alteração, tá vendo? Então aqui eu incluo essa coluna, aqui eu faço o drop da coluna. E aqui eu poderia colocar um comentário, ó, que seria tipo assim, ó, this is a test column for test table. Pronto. Se eu vim aqui agora e fizer um PHP artisan migrate, olha só, ele criou a tabela teste e alterou ela na sequência. Então vamos lá agora no banco de dados, vou fazer um refresh, está aqui, vou dar um refresh aqui, a tabela teste está ali e a other column está aqui, tá vendo, pessoal? Show, né? A coluna já está criada no lugar correto, ó. Então a gente pode fazer várias coisas aqui no Migrations, e quando você tiver qualquer dificuldade, como é muito extensa a documentação do que você vai fazer e depende do caso de uso seu, vem aqui na parte de Migration documentação do Laravel e você pode simplesmente aqui dar uma pesquisada, olhar o que você quer fazer, ver se você quiser criar uma coluna unique, você vai pegando experiência com o tempo, né, que você for fazendo, e assim, o Laravel está evoluindo muito, cada dia mais ele adiciona mais coisas e mais opções para a gente poder trabalhar. Então é muito importante você vir aqui na documentação e seguir o que está falando aqui, tá bom? Mas basicamente o que você vai estar fazendo no dia a dia, que eu vejo aqui no ambiente nosso, né, de trabalho, alterando table, trocando coluna, adicionando coluna, removendo coluna, adicionando table, é isso aqui, ó, migration up o tempo inteiro. Muito raro um down. O down sempre vai ser feito mais no ambiente local, seu desenvolvimento aí, para consertar um erro que você fez no migration up, beleza? Então eu concluo aqui a nossa aula então, sobre o que é possível você fazer com a parte dos migrations. Então até mais, te vejo na próxima aula, beleza? E a gente continua mandando ver.